Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, olha como eu começo. Alô, Alagoas. Alô, Rio Grande do Norte, porque agora nós estamos nos 2 estados, como você já sabe. As pessoas que vêm acompanhando, vêm me dizendo, muito bom isso, hein? Muito bom mesmo. E já já a gente começa a trazer pessoal do Rio Grande do Norte a Maceió para gravar o nosso bate-papo que está começando agora, ok? Já já. E vamos começar com um assunto interessante, onde já vai haver a possibilidade de uma troca também de informações, viu? Não hoje, mas vai acontecer. Nós estamos aqui com o Reinaldo Almeida, que é o superintendente da Receita Federal em Alagoas. Meu amigo Reinaldo, gente boa até debaixo d'água. Eita, debaixo d'água não, que ele se afoga, não pode. Reinaldo, como vai? Ótimo, Geraldo, muito bom, é um prazer estar aqui. Prazer agradeço é meu. a você, agradeço o seu programa e mais ainda um prazer por estar falando agora para 2 estados, né? É verdade. Isso é um prazer por levar a mensagem, levar as informações a 2 estados um pouco maior e isso é muito importante. O que é importante é o seguinte, cada vez mais a Receita Federal, ela muda um conceito do antigamente. Cada vez mais ela está sendo respeitada, não é? A que se deveu essa grande transformação social da Receita Federal? Acredito, Geraldo, que a grande transformação da Receita Federal foi a adesão à tecnologia. A adesão à tecnologia no momento, numa época em que ela, vamos dizer assim, partiu primeiro. Perfeito. Deu importância a essa área. Tanto é que a Receita recebeu prêmios internacionais por essa tecnologia, por esse avanço. Já foi muito reconhecida a própria declaração, o instrumento da declaração de imposto de renda. Olha, partimos de uma declaração que era feita em papel, em formulário, inicialmente passou-se para informatização ainda em disquete, e a coisa foi evoluindo hoje, que nós estamos numa fase, numa era, que a declaração já está pronta. É verdade. Já está pré-preenchida. Esse é um grande assunto desde o ano passado, exato, né? Há uns 3 anos. 3 anos já. Tá certo? Mas explodiu mesmo o ano passado. Então, a declaração já está pronta. Você, na verdade, acessa o sistema com a conta GovBR, que foi outro marco importante, em que pese não ser da Receita Federal, ou seja, da Secretaria do Governo, mas a Receita absorveu essa ideia e hoje, com a conta GovBR, com o selo Ouro Prata, você pode acessar já a sua declaração e ela já está pré-preenchida. Isso é fantástico, né? Você evita uma série de problemas que o contribuinte tinha, não é? Perfeito. Mas deixa eu aproveitar para você tocou num assunto aí do Gov Prata. O selo Prata. Eu queria que você explicasse isso. Eu não tive a oportunidade de mostrar alguém aqui para explicar, aquele que não sabe, qual é a diferença. Hoje a conta GovBR ela já está sendo utilizada por muitos órgãos federais todos. E muitos órgãos municipais e estaduais, né? Essa conta GovBR é uma plataforma do governo federal, não é da Receita. A Receita apenas usa os dados de acesso dessa plataforma. E então, quando você se cadastra, é semelhante ao cadastramento, à criação de um e-mail. Isso. Você se cadastra, bota lá os seus dados, informa lá os seus dados, e num primeiro momento, você é o usuário básico. Com este usuário básico, você tem acesso a alguns
algumas informações, mas principalmente aquelas que são sensíveis, quer seja na Receita ou em outro órgão. Eu cito aqui, por exemplo, meu INSS. Perfeito. Tá certo? Então, ele não consegue. Ele só consegue se ele melhorar a confiabilidade daquela conta. O que é isso? É o que a gente chama selo ouro ou prata. São qualificações para dizer assim, olha, eu sou eu. E de alguma forma, isso precisa ser checado com informações existentes em outros bancos de dados. Você no GovBR, lá tem uma série de opções, você diz, olha, eu quero, lá tem uma opção de eu quero aumentar a minha confiabilidade. Ok. Eu vou aumentar com os dados, acessos de bancos. Aí aparece lá um hall de bancos, entre eles o Banco do Brasil, Caixa Econômica, os bancos federais, mas tem outros bancos comerciais. Então, você lá acessa, você vai lá, vai confirmar os seus dados de acesso àquele banco, e automaticamente a sua conta vira prata, ou seja, ela já tem um selo de confiabilidade para dizer assim, olha, foi confirmada as suas informações, os seus dados com um outro órgão, uma outra empresa, portanto você está apto a acessar dados sensíveis, seja na Receita, seja na Previdência e em outros órgãos. Ouro, se você tem, por exemplo, um certificado digital que por si só, ele já é ouro. Já é ouro. Então aumenta a confiabilidade com o certificado digital e ele já é ouro. Mas tem também com o título eleitoral. Você pode aumentar a sua confiabilidade confirmando os dados do título eleitoral. Se ele está lá com a biometria e tal, tudo ok, você passa a ser ouro. Isso é automática num clique. E a partir daí, você tem acesso ao ECAC da Receita, que é a área de atendimento ao contribuinte, onde ele pode ter acesso aos processos, pode protocolizar processos, pode consultar decisões relativamente a ele. Ou seja, ele entra na área sensível, pode obter cópia de declaração, obter relatório de situação fiscal, quer dizer, ele acessa todos os dados sensíveis relativamente a ele. Por quê? Porque ele já tem o selo ouro ou prata. Muito bem. Então, voltando à Receita, como você disse, agora a coisa já vem pronta praticamente. Sim. Não é? Como pronto. é que funciona exatamente para aquele desavisado? Perfeito. Olha, vamos iniciar, inclusive, está bem próximo de iniciar o período de entrega da declaração, começa mais ou menos em março, meados de março. Então, como é que acessa? Você acessa o ECAC da Receita Federal, a plataforma do ECAC, com os dados da conta GovBR, selo ouro ou prata, e lá você vai iniciar a sua declaração. Ao você iniciar nova declaração pré-preenchida, os dados já estão... Você pode preencher essa declaração online, fica lá na base online, ou você pode, no método antigo, vamos dizer assim, já é antigo, né? Era super novo há alguns anos, hoje já é antigo, que é baixando o programa, instalando no seu computador, vai iniciar uma nova declaração e a partir daí, quer iniciar pela pré-preenchida? Você confirma os dados da sua conta GovBR, ele já pega os dados e bota na sua declaração, na forma tradicional, baixando o programa. Ou você pode fazer online, pode fazer por celular e tablet, tá, por qualquer das plataformas. Não, e eu quero abrir um parênteses para um assunto em relação a isso, da pré-preenchida. Você ganhou um sócio no preenchimento, que é a própria Receita Federal. Não é ela que preenche? De certa forma, sim. Não é a Receita, sim, ela só transcreve dados. Por que pré-preenchida, tá? Porque ela já traz as informações que estão nos bancos de dados da Receita. Isso. E essas informações foram prestadas por outros entes, por exemplo, prestada por a DEMED, por as operadoras de plano de saúde. Quando ela recebe os valores dos seus clientes, ela preenche anualmente a DEMED, já dizendo quem foi o pagador, quem é o beneficiário. De alguma forma, essa declaração já é transmitida, já é importada para a pré-preenchida. Quando o seu empregador... É isso que eu ia perguntar. Quando o seu empregador, você é empregado, seja público ou privado, o seu empregador tem uma obrigação anual, que é o preenchimento da DIF. Hoje está migrando para outro sistema, mas a essência continua sendo
A DIF são as informações dos rendimentos Perfeito. e das retenções e das deduções que teve, contribuição previdenciária, Exatamente. por exemplo. Então, essas empresas transmitem essa declaração, fica lá guardada no banco de dados, ela tem um prazo de transmissão até 28 de fevereiro, por isso que ela só começa em março. A partir daí, a Receita, então, importa, o contribuinte importa essas informações para a declaração dele. Mas é preciso alertar, ainda que seja muito fácil, tá? É muito intuitivo, está lá pré-preenchida, mas não dispensa de você olhar, porque o isso. terceiro pode ter errado. Perfeito. Tá? A empresa que informou a você, Exatamente. na DIF, Não a Receita, mas a empresa que informou. Isso, informou É. na DIF ou no FDRINF, ele pode ter errado. Lógico. Tá? Ou assim como os planos de saúde, pode ter errado, não ter informado. Tá? Então, por isso que não dispensa uma conferência. Agora, lógico, e mais recentemente, já começou desde o ano passado, e este ano é a grande novidade para 2025, que é o Receita Saúde. O Receita Saúde é uma plataforma que a Receita criou para Isso que é alguns profissionais de saúde, médico, dentista, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, ele agora emite os recibos pela plataforma GovBR e pode até emitir retroativamente a 2024. O que acontece? Isso já fica no banco de dados, isso já vem para a declaração pré-preenchida. Muito bom. Essa declaração pré-preenchida, ela apresenta aspectos interessantíssimos. Às vezes a pessoa tanto tem rendimentos que não lembrava de ter tido, porque, veja bem, nós vamos fazer uma declaração, mais ou menos começa em março, mas ela se refere ao ano, os fatos geradores ocorreram em 2024. Então, um fato gerador que aconteceu em janeiro, por exemplo, às vezes a pessoa nem lembra que prestou um serviço a uma outra empresa, que eventualmente teve um outro rendimento que não o formal, o habitual, e na declaração pré-preenchida, se aquela fonte pagadora informar, já teve. Muitas vezes a pessoa até nem recebeu, às vezes é uma ação judicial. Exatamente. Tá? Que ele de repente tinha. Muitas vezes é um pagamento de uma despesa dedutível, como por exemplo um plano de saúde ou uma despesa de uma consulta, de uma cirurgia, e o profissional ou a empresa informou e ele não lembrava, não tinha guardado o Isso recibo. ajuda muito. Bastante. Muito. Bastante. Então eu diria que evita muito, é claro que não evita 100%, mas evita muito a incidência em malha. Que esse é o grande objetivo de quem declara, é não ficar em malha, porque a restituição sai rápido. Nesse caso, por exemplo, dos médicos, a diferença que me parece que a pessoa precisa ficar muito mais atenta não é quando ele está no plano de saúde, mas quando ele paga direto, quando ele é privado. Privado. Isso. Aí o problema é mais sério, né? Porque ele tem que exigir o recibo. Sim. Sim, claro, para despesas, este ano ainda vigora a sistemática anterior, que é, você pode usar a plataforma, o profissional, né? Seja médico, dentista, psicólogo, fonoaudiólogo, etc. Ele pode usar o recibo tradicional, né, em papel, tá? Mas ele pode também usar o Receita Saúde. Usando o Receita de Saúde, a declaração, aquele recibo, aquelas despesas médicas, aquela informação da dedutibilidade, ela já é importada para a declaração pré-preenchida. Muito bem. Tá certo? Claro, se não for importado, ele pode digitar para ter o direito à dedução e guardar os comprovantes, porque se por acaso a Receita pedir, e às vezes pede, ele então transmite aquele recibo, escaneia e transmite. Me diga uma coisa, quais são os casos em que a pessoa tem direito à isenção do imposto de renda, ainda que trabalhando? Sim, ainda que trabalhando, não tem. Não tem? Não tem. Ainda que trabalhando, não tem. Tem quando você é aposentado. Então, os proventos de aposentadoria, reforma, tá? Aposentadoria e reforma tem um item agora que me fugiu um pouco a memória, do regime militar, quem é militar, reforma ou reserva. Tá? Proventos de aposentadoria, se ele tiver moléstia grave, tipificada na lei, ele é isento. Tá? Tanto é que... Mas não exercendo um cargo. Não exercendo cargo. Por quê? Porque aquele é um provento de aposentadoria, já não mais exerce. Entendi. Tá? E ele, paralelamente, contraiu uma doença tipificada como com direito à isenção. Ele tem. Tá? Então ele vai declarar aquele rendimento como isento. Tá? E às vezes há casos até que ele detectou essa doença, por exemplo, e não se apercebeu.
detectou essa doença lá em Perfeito. 2023, ele pode fazer retificadoras para aumentar a restituição, ou até receber a restituição, tá, desses anos. Tá? Em relação ao ano corrente, é se realmente a hipótese é proventos de aposentadoria, reforma ou reserva. Ou tá? seja, ele se aposentou aqui, mas ele conseguiu um outro trabalho aqui, continuou trabalhando. Continua, e sim. ele tem Tem toda dois aquela... rendimentos. Tem o dois rendimento da rendimentos. aposentadoria. E desse segundo rendimento, ele tem um recolhimento Ele, do imposto de renda. ele é Esse aí tributado ele normal. não será isento. Não, não será isento. Muito tá? bem. Existe uma outra forma de isenção, mas não na declaração, que a isenção é bem famoso isso, bem divulgado, que é a reforma, a isenção do IPI, no caso federal, é do IPI, nos estados do ICMS, ou dependendo do caso do IPVA, na aquisição de automóvel por pessoas portadoras de deficiência. Entendi. Aí ele tem. Aí tem, mas aí independente de estar isso aí é trabalhando, tá outra isento, coisa, mas aí é outra coisa, não é no imposto de renda. É Ele diferente. tem do IPI. Perfeito. Isso aí já é um outro caso. Vamos falar da famosa destinação. Perfeito, que nos Geraldo. nos empolga. E como Perfeito. empolga? E também nos empolga. É um Eu assunto sei. estimulante, porque todo ano a gente, e na verdade essa campanha, que chama-se campanha de destinação, ela eu inicia... tenho a honra de ter começado com ela. Exatamente. Ela inicia, na verdade, já começa no início do ano, porque é para os fundos serem criados por aqueles municípios que não foram criados, para poder esses fundos receber a destinação. E quando chegar agora na declaração, vamos tratar disso, é onde você pode, no preenchimento da sua declaração, seja de qualquer modalidade, você pode... Pode tocar, viu? Você pode destinar, né? Destinar 3% do imposto para os fundos dos direitos da criança e do adolescente e 3% para os fundos do direito do idoso. Perfeito. Para você ter uma ideia, Geraldo, como temos muito caminho a percorrer, aqui em Alagoas apenas 9 municípios criaram o fundo do idoso. O do idoso. Tá. E isso é uma coisa que a gente precisa puxar a orelha dos prefeitos. Perfeito. E Exatamente. como, não é Exatamente. verdade? Exatamente. Temos aí um grupo de pessoas imbuídas nisso, Tribunal de Contas, Exatamente. Ministério Público Estadual Perfeito. e várias entidades estão sempre nesta campanha de divulgação para que esses municípios que não criaram, criem os seus fundos, para que esses fundos criem e habilitem o fundo para que eles possam receber. Só para você ter uma ideia, e eu quero aproveitar e parabenizar Isso. o município de Capela. O município de Capela, apesar de ser um município pequeno, tem um potencial de destinação que não é muito grande comparado a de Maceió ou de Arapiraca, mas ele representou, olha só, Geraldo, do potencial de destinação, você tem um potencial, como é que é definido esse percentual? A receita pura, quanto é o imposto de renda devido de todas as pessoas que têm domicílio naquele município, determina mais ou menos o imposto de renda deles, que é o imposto de renda devido, calcula os 3%, calcula os 6%, quer dizer, 3% para a criança e 3% para o idoso, e aí tem o potencial. Tá? Desse potencial, o município de Capela recebeu 34% para os fundos do direito da criança e 93% para o fundo do direito do idoso. Isso é diferente. Um diferencial É um total. caso, de Capela. Existem outros municípios que se situaram muito bem, tem trabalhos de convencimento, porque precisam as pessoas responsáveis pelo fundo também correr atrás, procurar entidades. Exatamente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Campo Alegre, que foi nos da criança, realizou, quer dizer, recebeu equivalente mais ou menos a 49% do que poderia ter recebido para os fundos da criança e de 17% mais ou menos para do idoso. Então, existem trabalhos interessantes, apesar de ser um município pequeno. Perfeito. Tá? E eu diria mais, olha, um município desse que cria o seu fundo, ele pode receber recursos de qualquer lugar. De qualquer lugar do país, você pode destinar o seu imposto de renda para tal município. Isso é muito interessante. Sem custos. É importante que diga, neste momento, sem custo nenhum. Agora, o que eu queria deixar claro aqui é o seguinte: você não está tirando do seu bolso para pagar, não. É do teu imposto de renda que vai abater. Perfeito. Muito importante, porque as pessoas ficam... mas eu pago o imposto de renda e ainda vou pagar. Ainda vou pagar. Não vai pagar nada. Na verdade, você Geraldo, adianta. Você adianta. Porque é assim, ó.
Você, na hora que está prestando a declaração, você vai optar, eu quero participar da campanha de destinação, você vai indicar o valor, o próprio programa diz para você quanto que você poderia. Exatamente. Ou seja, é o potencial, a sua configuração Exato. de renda, Perfeito. você tem um potencial de destinar X valores. Exatamente. Tá? Então você pode destinar aquele valor ou valor menor. Agora, evidentemente, você tem que recolher. Realmente ocorre um efetivo recolhimento. Claro, e aí mas com só uma particularidade, só que você recebe de volta. Entendeu? Se você tem restituição, aquele valor que você destinou, ele é acrescido à sua restituição. Isso, e se você E se não você tiver a pagar, aquele valor é reduzido do seu imposto a pagar. Entendeu? Olha, imposto de renda, Receita Federal, imposto de renda, é sempre um assunto que a gente... Agora, nesse caso, nós estamos em plena época de ebulição disso. Eu queria combinar um negócio com você. Vamos combinar? Vamos, sim. Vai ser o seguinte, quando começa o recolhimento? Meados de março. No início da declaração, vamos dizer, essa é uma das formas, sabe, Geraldo, e ao seu público. Na declaração é o momento mais fácil, porque é quando começa, Sim. no primeiro dia da declaração, Claro. mais ou menos, dia 15 de março ou meados de março, já começa. Entregou a sua declaração e aí a gente aconselha. Pronto. Faça logo. E recolha logo, porque muita gente, Até pela fila. às vezes, porque tudo acontece, né? Você às vezes diz que quer destinar e por acaso não recolhe. Diz, não, como o prazo de recolhimento normalmente é maio, eu vou deixar para recolher Perfeito, em maio. perfeito. Esquece. É. A sua declaração vai cair em malha. Mas porque o que você eu quero- disse que que ia recolher, você deduziu do seu imposto a pagar aquele valor e você não recolheu. O que eu quero propor é o seguinte, você aqui conosco em meados de março, mais uma vez, para esquentar a cabeça do nosso telespectador com esse assunto. Compromisso firmado e aceito, Geraldo. E Muito de prazer. repente, quem sabe se é o Willow, não é? Willow. Que é Exatamente. o delegado Nosso colega do Rio Grande delegado do Norte. Rio Grande Quem do sabe Norte, você não traz ele? Não trago aqui. Vamos Não é? tentar, vamos tentar. Não é? Perfeito. Pronto, eu quero Compromisso, hoje vamos eu tentar. quero super agradecer a sua presença. Tá certo, Geraldo. Prazer a você, agradeço. E estamos sempre à disposição. Eu tenho certeza disso. Você, inclusive, é um cavalheiro com os nossos telespectadores. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Vamos até os nossos comerciais, lembrando do nosso Sebrae. Não se pode esquecer do Sebrae. Ele que é responsável pelo desenvolvimento desse país, sobretudo com os pequenos, ok? Vamos lá, gente. Voltamos já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, voltamos a Alagoas. Voltamos Rio Grande do Norte. Né? Programa agora falando para os dois estados, uma coisa boa, não é? Para você que é do Rio Grande do Norte, nós temos um museu aqui fantástico, que é o Museu Theo Brandão. Histórico, sensacional. E eu estou aqui hoje com a Ildênia Oliveira, que é a diretora do Museu Theo Brandão.
Esse museu que quando eu cheguei aqui estava aí numa efervescência, numa necessidade de, isso em 1997, uma efervescência, uma necessidade de reformas e por aí vai. E uma grande figura chamada Carmen Lúcia, museóloga, fez essa reforma, tocou. Eu acho que continua sendo assim a pérolazinha dela, e ela de lá torcendo pela Eudênia, que já está há 9 anos lá e também está fazendo um trabalho bonito. Eudênia Oliveira, como vai? Eu vou bem. Primeiro dizer que é um prazer, né? Prazer é nosso. E estar aqui para falar do Theo Brandão. É bom, não é? Me conta a história do Museu Theo Brandão, como é que ele nasceu? Então, a história do museu é uma história linda que se confunde um pouco com as pesquisas, com a cultura, com a produção cultural, tanto daqui quanto do resto do Brasil, né? Na década de 70, ele nasce com a necessidade de Theo Brandão, que era um grande pesquisador, né? Exatamente. Professor, pesquisador, de levar esse acervo dele, que ele reuniu ao longo de 30, 40 anos, naquele momento, 75, né? Para a universidade, para que fosse criado dali um espaço para que as pessoas tivessem acesso a esse acervo. Ele era humilde, né? Queria só um espacinho. Queria só um espacinho e ganhou o Museu Theo Brandão. Ganhou o Theo Brandão, exatamente. Claro, muito justo. E é uma coleção que muito provavelmente só tem a gente, parte dela, e o Centro Nacional do Folclore, que é parceiro da gente, já era parceiro de Theo Brandão lá no final de 70, que tem algo semelhante com o que a gente tem aqui. Eu diria que 90% do museu é sobre folclore. É sobre folclore. Não é um isso? museu de folclore e cultura popular, né? Perfeito. E a gente tem acervo tridimensional, né? São peças dos artistas alagoanos e nordestinos de modo geral, mas também a gente encontra dentro dessa coleção Theo Brandão algumas etnias amazônicas, algumas etnias daqui de Alagoas, Pajé Celestino, por exemplo, que tem uma obra em cerâmica muito importante. A gente tem na coleção, que já era dessa coleção de Theo Brandão, mas não só isso. A gente tem parte da Comissão Nacional do Folclore, da Comissão Alagoana do Folclore, criada por ele, né, conduzida por ele por muitos anos lá, fotografias importantíssimas desse acervo dele, uma biblioteca especializada, que é o nosso acervo bibliográfico, em antropologia e folclore, basicamente, do mundo, né, uma boa parte da América Latina, do brasileira, com certeza, mas a gente tem primeiras edições de Câmara Cascuda, as primeiras todas de Theo. Então a gente tem um tesouro guardado de frente para a Praia da Avenida. Isso é muito importante a gente saber, que às vezes as pessoas falam no folclore, falam nas obras que são oriundas da expressão folclórica, mas não imaginam que a gente pode ter um acervo a ser consultado de uma maneira muito mais positiva e muito mais profunda. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa profundidade. Dentro do acervo de Theo Brandão são tantas possibilidades de pesquisa, de exposições, de encontros, né? São tantas possibilidades ali dentro que a gente consegue, a partir do acervo do Theo Brandão, entender um pouco do que foi essa história no Brasil. Perfeito. Na cultura, né? Aquela efervescência da década de 70, a necessidade de 75, 76, dessas comissões nacionais, da Comissão Nacional do Folclore, das comissões estaduais, que eu acho que foi um momento que o brasileiro precisou dizer assim, isso é nosso. É verdade. Isso foi documentado principalmente por ele, mas você tem uma gama de possibilidades de pesquisa, de difusão, de muita dissertação, muitas teses de doutorado, tudo dentro daquele acervo e muita coisa para ser descoberta. E foi interessante você tocar nisso, porque o Museu Theo Brandão, o nome, Museu Theo Brandão, não quer dizer que tudo que esteja lá foi de Theo Brandão. Não, o museu progrediu. E como progrediu? Eu queria que você falasse. O Theo Brandão deu aquele pontapé inicial, com certeza. Né? Doou aquela primeira parte do acervo, mas o museu, ao longo desses anos, ele continua adquirindo e recebendo acervo. E recebendo. Tem uma sala, inclusive, nova, que ela foi toda adquirida, comprada, acho que 2005 ou 2006, foi em parceria com a Petrobras, que é o que há de novo. A arte popular, por anos, ela foi uma arte
inocente, quase marginalizada. Nos últimos anos... Eu gostei disso, inocente, verdade. Né, os últimos anos, ela deixa de ser aquela arte da feira de Caruaru. Perfeito. E passa a ganhar o design de interiores. As grandes casas, os apartamentos luxuosos, a cor, ela ganha esses espaços importantes. Então, dentro desse acervo, quando ela foi Leda Almeida na época que adquiriu as peças, que é a sala O Que Há de Novo, é o que a gente tem de novo, que tinha de novo. Então tem Velho, que é um artista importante, tem Fida, mestre Fernando Rodrigues, que era da Ilha do Ferro, Cio de Capela, que é a nossa mulher fantástica daqui de Alagoas, a artista fantástica. Então, assim, a gente adquiriu ao longo dos anos documentação, coleções de professores pesquisadores, né? Coleções de livros, coleções de documentos, coleções de fotografias. Ao longo dos anos, a gente veio recebendo essas peças. E agora, a gente está tentando criar um novo espaço para que os colecionadores de Alagoas se sinta, assim, à vontade de levar o seu acervo. Sempre no segmento folclórico. Sempre no segmento folclórico. Bom, aí eu pergunto a você, alguém que está nos escutando daqui ou do Rio Grande do Norte, quer visitar o Museu Tem Brandão, quer se aprofundar um pouquinho mais nessa questão folclórica do Brasil, que acaba sendo do Brasil. Como é que funciona lá dentro, como é a condução? A gente tem um espaço para receber o pesquisador, para receber o visitante. A gente criou uma sala para que esse visitante viesse, pesquisasse, se sentisse à vontade para manusear o acervo, pesquisar, passar quantos dias forem necessários para isso. Geralmente a gente só pede assim, manda um e-mail para a gente, dizendo o que é que quer pesquisar, o que é que quer ver, porque essa preparação é separar esse material. O que ele quer. O que ele quer. Mas ele não sabe, vamos dizer que ele seja aquele que não viu nada, não sabe o que tem lá. Aí a gente recebe, faz uma visita, faz um tour nesse museu. É isso que eu ia perguntar, existe um tour? Existe um tour. Muito bem, e como é esse tour? Como é que ele funciona? Cheguei. Desavisado, cheguei. Hoje, no momento de hoje, a gente não consegue atender o desavisado. A gente agenda. Com o agendamento, a gente recebe, faz a visitação no museu. Se for um pesquisador, se for uma pessoa interessada, a gente leva nas reservas técnicas, que é nosso tesouro, né? Perfeito. É o grande tesouro. Leva nas reservas, apresenta essa reserva, apresenta esse nosso acervo, laboratórios, espaços que a gente tem de tratamento, para que esse visitante pesquisador entenda também o que é esse trabalho tão importante que a gente faz dentro daquele espaço. Bom, mas veja bem, Natal, Rio Grande do Norte, é berço de um cara fantástico nesse assunto, você sabe que foi o Câmara Cascuta. Então, muita gente que está nos ouvindo lá em Natal pode dizer assim, eu quero visitar o Museu Tem Brandão, eu quero visitar. Turista, não é pesquisador, é um turista. Como é que eu faço? Eu chego aqui e... Porque você falou que não pode ser desavisado. Não pode ser desavisado. Aí é o mesmo processo. Ou o Instagram do museu, que é um canal rápido, direto, e a gente tem uma pessoa que responde de imediato para marcar a visita, ou o e-mail do museu. Certo. Que é museutelbrandão@gmail.com. Ok. Muito simples. Manda pra gente, pede a visita, a gente agenda. Eu vou visitar Maceió. Vou um turista do Rio Grande do Norte. Exato. Que vem para aqui ver as belezas naturais de Maceió, beleza. né? Então ele manda antes, dá uma entrada. Vai se preparar para a viagem, que a gente se prepara, né? Sim, claro. Manda antes, assim, olha, eu sou do Rio Grande do Norte, estou indo para Maceió e gostaria de fazer uma visita. A gente responde a agenda e leva para conhecer um pouco do que é essa casa da gente alagoana. Muito bem. Roteiro. Para esse visitante turista, qual é o roteiro lá interno? Dentro do museu, né? A gente começa por uma sala muito importante que eu gosto muito, que é a sala por nome de Sala Fé. São dois ambientes separados. Um ambiente é sobre a fé popular, o catolicismo popular, que são os ex-votos. É um mobile lindo dos ex-votos. E o outro ambiente fala sobre as religiões aqui em Alagoas. Então ela tem
imagens católicas, imagens de matriz africana. Sincretismo. O sincretismo, a gente tem, eu costumo dizer que é o espaço de união das religiões apresentado ali na Sala Fé. Então a gente começa pela Sala Fé, vai até o que há de novo e faz esse passeio sobre a culinária, sobre as rendas, sobre o carnaval, sobre o guerreiro que é genuinamente alagoano. Exatamente. Né? Para apresentar o que é esse museu, o que é que a gente tem porque é um fragmento, né? Alagoas é tão rica, é tanta coisa para a gente ver, que é um fragmento dessa história daqui de Alagoas. E aí me diga uma coisa, o que mais é comentado, o que mais é absorvido dentro do museu? Eu acho que 2 ambientes são muito fotografados. Se a gente for medir pelas mídias, um é o ambiente do guerreiro, que são as coroas, né, os chapéus de guerreiro, que é um mobile com uma instalação linda, muito semelhante a paredes de taipa, em volta daquele círculo cheio de coroas de guerreiro, que é lindo, é instagramável, é bonito para tirar foto, é bonito para você levar as fotos para mostrar a outras pessoas. E o outro ambiente é o ambiente de carnaval. Do carnaval. A gente tem a mamãe, que é nossa boneca que leva o nome do bloco, né? A mamãe do bloco Filhinhos da Mamãe, que está lá. A gente tem a Moreninha. Foi dirigido, foi fundado sob a inspiração da Carmen Lúcia. De Carmen Lúcia. Ela é a grande, começou a dizer que era a pérola, ela é a nossa grande pérola. É verdade. Né? Ela continua colaborando com trabalhos e outras coisas mais. Continua colaborando, assim, a professora Carmen é minha mentora, né? Desde que eu cheguei aqui. Perfeito. E ela continua colaborando em tudo que ela pode dentro do museu. Tanto no carnaval, nas pesquisas, quando a gente tem projetos importantes que precisa buscar parcerias, ela ainda é a nossa madrinha. Vocês têm dentro do museu uma espécie de história do carnaval alagoano? A gente tem contado através dos estandartes, da boneca, do boi, o que é um pouco desse carnaval alagoano, né? O que é esse sobe e desce desse carnaval. Então a gente tem uma efervescência do carnaval em Alagoas, documentado, fotografado, década de 40, 50, esse carnaval é adormecido, 80 ele ressurge com esses blocos, inclusive Filhinhos da Mamãe e tantos outros, né? 80 e 90, e eu acho que, muito parecido com Ondas, a gente entrou no novo momento de carnaval. Inclusive assim, ao longo dos últimos anos, o Museu Tom Brandão ele vira referência desse carnaval em Alagoas, dessas prévias com Filhinhos da Mamãe. Interessante. E a partir daí, vocês continuam documentando o que está acontecendo. O museu é feito também do que acontece hoje para que o futuro possa apreciar. Não é isso? A gente tem assim, por exemplo, o acervo fotográfico de todos esses anos da mamãe, ele tem um espaço especial lá guardado. Tem algumas pesquisas, inclusive agora tem uma que um pesquisador está vindo agora dia 19, que pesquisou a mamãe, e tem um outro menino que está em pesquisa sobre esse acervo da mamãe. E a interiorização dessas manifestações também já estão sendo obtidas para fazerem parte do museu? A gente já tem uma gama de acervo lá no museu. Recentemente a gente fez uma parceria ano passado com o Centro Nacional de Folclore para digitalizar o acervo sonoro. Certo. Que era um acervo importantíssimo e que a gente não conseguia ouvir porque não tinha suporte, Perfeito. Né? Então nós levamos as fitas cassetes daqui, eles digitalizaram e essas fitas estão voltando. Dia 19 a gente está fazendo um encontro de escuta. Muito bom. Para trazer os mestres para o museu, para trazer os grupos de volta para o museu, para a gente escutar juntos e conseguir trazer esse movimento. Fazer atualização. Fazer atualização e trazer o movimento de volta. Muito bom, muito importante. Olha aí, Odélia, eu vou dizer um negócio a você. Foi muito interessante a sua entrevista, agradeço muito por você ter vindo. Eu que agradeço, é um prazer gigante, enorme. O museu está de portas abertas, sempre. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês também. Vamos até os nossos comerciais, né? E logo depois dos comerciais, nós vamos continuar falando de cultura. Nise da Silveira, super conhecida, 120 anos agora em comemoração. Olha, deixa pra lá. Daqui a pouco a gente conversa. Nosso Sebrae, por aí vai. Vamos lá. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios.
Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, recebendo sempre gente tão boa, né, tocando assuntos tão importantes. Essa semana nós vimos que vai haver uma festividade grande por aí, em homenagem a uma das maiores psiquiatras do mundo, que foi a Anísio Silveira, alagoana, que fez um trabalho impressionante por aqui. Por isso eu digo do mundo, porque extrapolou as fronteiras. E eu estou trazendo aqui uma figura que eu há muito tempo não vejo, que eu estou tendo um prazer enorme, que é o Vinícius Palmeira. Vinícius Palmeira, que já esteve à frente da FEMAC durante muito tempo, na gestão do Rui Palmeira, e por aí vai. É uma pessoa que sabe tudo de cultura, tudo. E eu aprecio muito, como sempre apreciei o trabalho dele e a figura que ele é. Vinícius Palmeira, que prazer recebê-lo. Prazer enorme, uma alegria estar aqui com você de novo, conversando, batendo nossos papos. Não, velho. E você está congelado, igual, nada mudou. Nada mudou, Nada né? mudou. Você também não mudou muito, não. Eu tô careca de vez. Não, mas aí é normal. Eu também tô ficando. Mas vamos lá. Vinícius, de lá pra cá, o que você tem feito? Me conta. Bom, eu tenho uma Fale consultoria. Um pouco de você. Eu tenho uma consultoria e continuo trabalhando cultura. com a minha grande cachaça, a minha grande mania, a minha grande alegria, que é a cultura. Sem dúvida alguma. Então trabalho desde a elaboração de projetos e assistência também a vários municípios. Fazemos coisas aqui, fora daqui também. E agora me deparei com a alegria de encontrar os 120 anos de nossa Anísio Magalhães da Silveira. Como você disse, o maior nome da psiquiatria. Sem dúvida alguma. Do Brasil, de Alagoas para o mundo. É verdade. Isso é de uma importância fundamental. Ninguém contesta. Não é? Ninguém contesta, é verdade. Existem figuras que contestáveis. Isso. Mas ela ninguém contesta. É verdade. Qual é o fundamento da vida dela? Me conta. Bom, a Anísio nasceu há 120 anos atrás, aqui em Maceió, né? E era casada com o primo legítimo também da família Magalhães da Silveira. E fez, nos anos 30, a universidade na Bahia. Fez medicina na Bahia. Ela na psiquiatria e ele depois como sanitarista. E o casal militou dentro, muito sobre uma ótica da vida dela, apesar dele ter também os seus caminhos, mas a Anísio, ela transformou o método de tratar os transtornos mentais. Ela traz para nós uma divisão de águas bastante significativas. Até então, a loucura, os transtornos mentais eram tratados de forma extremamente brutal, desumana. Isso não eram em décadas, não. Eram em séculos. É verdade. Em milênios. É verdade. Né? Houve durante o decorrer da humanidade uma incompreensão muito grande. Eram os párias da sociedade. Sim, as pessoas que eram totalmente proscritas. Perfeito. Do seio Perfeito. da sociedade. E
isso modificou-se, e o que é incrível no trabalho da Anise é que ela usou as artes visuais, ela usou a pintura. Ela usava a pintura como método terapêutico para exatamente acalmar os seus, que ela chamava, meus clientes. Não eram meus pacientes, eram meus clientes. E usou do afeto, da aproximação com o ser humano, de ouvir, de observar, e não confinar, torturar, maltratar. Ela viveu numa época que os métodos eram absurdos, como o eletrochoque extremamente radical. Exatamente. A lobotomia. A lobotomia era uma técnica de, não sei se o termo existe, sou leigo, mas vou arriscar aqui, descerebrava o indivíduo. Não tenho dúvida. Tirava a capacidade de raciocínio sem matá-lo. Enfim, os métodos eram de uma crueza enorme. Eram brutais. Brutais. A Anise teve uma contundência em usar como terapia as artes e captou o que ela chama de imagens do inconsciente. E o que se observava é que na medida que os seus clientes pintavam, eles abrandavam os seus transtornos e a terapia se dava com mais possibilidades. Já era a terapia. Já era a terapia. A terapia, Já era a exatamente. terapia. Hoje, então, nós vamos ao encontro desse grande personagem que trouxe Jung para dentro da discussão. Exatamente, Né? exatamente. O maior discípulo de Freud. Perfeito. Teve com ela esteve com ele na Suíça, em Genebra, onde mostrou seus estudos e onde isso se amplificou para o mundo. E houve, inclusive, uma aproximação bem maior. Sim, uma pela troca que de a gente sabe, cartas. exatamente, uma troca de informações. Uma troca científica importantíssima com a nossa exatamente. Anise. A nossa Anise nunca deixou de ser alagoana, apesar de viver no Rio de Janeiro e de viver associada à gestão pública da saúde no Rio, mas nunca deixou. Ela empregava os seus métodos aqui também. Não. E até que ponto ela conseguiu nacionalizar os métodos? Porque ela trabalhou no serviço Que era muito mais público. difícil naquela época. Sim. Nós tínhamos ainda uma situação quase que primitiva exatamente. nesses estudos. E o Rio de Janeiro, a capital, o grande centro, ela trabalhou no Pinel e ela trabalhou em grandes instituições de saúde, onde ela pôde vivenciar. Ela sofreu preconceito da época. Eu ia falar isso, exatamente. Sim. E como mulher, uma mulher extremamente altaneira, né? Uma mulher que enfrenta uma universidade de medicina na Bahia, nos anos 30, sendo a única mulher. E todo mundo contra? Ela é única. Então, realmente, você sente a força de uma personalidade dessa. É claro. Que se impôs, provando que seus métodos eram os que realmente avançavam e que trazia de volta o paciente ao convívio familiar, ao convívio da sociedade. Ao ser humano. Ao ser humano. Exato. Ela é a mãe da terapia ocupacional. Foi ela que entendeu que as pessoas, ainda que com transtornos, elas precisam de atividade. Não tenha dúvida. Para que a nossa própria máquina, né, se movimente. Aqui quem fala é um leigo, como eu estou lhe dizendo, eu não uso a terminologia nem da psicologia, nem da psicanálise. Mas como ser humano... Mas nós todos temos a obrigação de conhecer determinados assuntos. Sim, com certeza. E você, sobretudo você que é tão ligado à cultura, isso é cultura. Pura. É. E até porque a Anise, ela consegue fazer uma coisa extremamente única. Ela une as 3 grandes áreas, a saúde, a educação e a cultura, numa simbiose em defesa do ser humano. Então a gente celebra muito isso. Nós da cultura, nós nos sentimos extremamente honrados. Não tenho dúvida. De você ter um dos segmentos, que é a pintura, né, as artes visuais, como ferramenta terapêutica. Me diga uma coisa, a propósito disso. Existe alguma peça que foi confeccionada nesse tipo de tratamento por algum paciente dela e que esteja exposta, que se claro, saiba? num acervo. É isso que eu queria saber. Não só uma peça, um acervo. A Anise criou, nos anos 50, no final dos anos 50, o Museu Imagens do Inconsciente, que existe até hoje no Rio de Janeiro, brilhantemente dirigida pelo Dr. Eurípides Júnior, que traz todos os trabalhos de gerações de clientes que utilizaram os métodos niserianos terapêuticos. Uma das pretensões deste ano comemorativo é de
trazer um pouco do museu para as nossas ações, para os nossos eventos públicos durante o decorrer de 2025. Então vamos falar sobre esses eventos. O que vai acontecer? Onde é... Porque tem que ser e tem que ser mesmo para valer, né? Sim. Vamos lá. Bom, nós propomos, o Instituto de Desenvolvimento e Assistência à Cidadania, e a DEC, propôs ao governo do estado uma programação, primeiro que 2025 se torne um ano comemorativo aos 120 anos da nossa grande psiquiatra. Sem dúvida. E desde fevereiro, a partir de agora, deste mês de fevereiro, no dia 14, né, agora recentemente, nós abrimos o ano comemorativo no Palácio Floriano, no Palácio República dos Palmares, no Salão Aquatune, com a presença da ciência, da educação, da saúde, enfim, da universidade, da Uncisal, dos serviços de acompanhamento, os CAPs, né, que hoje é a nova ótica de se lidar com o tratamento dos transtornos mentais. Você hoje já não existe mais o conceito de confinamento, né, de manicômio. Hoje não existe mais. Hoje o mundo se renova e procura integrar o cidadão a seu cotidiano, a sua família e a sociedade. Com certeza. Então, em março, nós temos a Comenda Nício da Silveira. Eu ia lhe perguntar sobre isso, sobre a comenda. Ela foi feita foi otorgada pelo governo do estado? Por Ronaldo Lessa. Ronaldo Lessa. Em 99. Isso, perfeito. Enquanto governador. Isso. E hoje ela retoma nas comemorações do mês da mulher. Dia 14 de março, a comenda de novo é concedida a mulheres militantes nessas áreas da psiquiatria, da saúde, enfim, mulheres que estão à frente do seu tempo, como foi a nossa Nise. Não tenha dúvida. Em abril temos um curso de fotografia, Retratos da Alma, no Parque Municipal. E aí eu vou correndo. Em maio... Não corra não, me diga aí o que são Retratos da Alma. Retratos da Alma, um concurso de fotografia, junto com o fotógrafo, uma psicanalista chamada Jéssica Lima, certo, e o fotógrafo Pablo De Luca. Pablo De Luca. Que naquele ambiente lúdico do Parque Municipal... É aquele Pablo De Luca que a gente conhece? Pablo De Luca, que é não sei se chileno ou argentino, mas que para nós é alagoano. Exatamente, exatamente. Faz tempo que eu não o vejo também. E um grande artista. É. Então ele terá um experimento junto com a psicanalista Jéssica Lima e com a clientela durante algumas semanas, onde o produto de exposição será extraído. As imagens serão levadas para uma exposição em meses adiante. Muito bom. Então essa é uma das ações do NIS 120 anos. Em maio, a Saúde, a CESAL, fará uma grande movimentação na praia fechada, na rua fechada, ali na orla. Sim. No dia de domingo, claro. Para exatamente discutir e levar a luta antimanicomial ao público. Vai ser um evento com uma série de atrações, com palestras, com pessoas ocupando aquele espaço e com, logicamente, os profissionais de saúde numa interatividade com a sociedade, levando essa nova mensagem de integração das pessoas com transtorno à vida cotidiana. Eu ia até perguntar, se vocês bolaram algum tipo de congresso entre profissionais da área para discutirem os métodos empregados. Sim, há dois momentos, um em julho e outro mais adiante, que está sendo programado junto com a Uncisal, a Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas. Vou pegar aqui a minha cola, porque como é muita programação e são vários meses... Não, isso vai pegar a cola é porque realmente a programação vai pegar o ano todo e isso é muito importante, não é, Vinícius? Sim. Em julho, por exemplo, temos dois momentos importantes. O Talk, que é um congresso não acadêmico de psicanálise com a empresa chamada Inserce. Serão 3 dias de eventos de psicanálise, cujo o mote principal é a descoberta pelo diálogo. Há uma equipe técnica de psicanalistas e de profissionais da área que, interagindo com a plateia, entre 300 a 400 pessoas, promoverão a discussão
E, logicamente, nossa Nise está inserida nesse contexto. Sem dúvida. No mesmo julho, nós temos o lançamento de um selo de excelência E excelente. para profissionais Muito bom. e instituições que trabalham com o acompanhamento psiquiátrico, e eu coloco aqui no nível nigeriano, né? Que utiliza as terapias e utilizam os segmentos culturais como uma ferramenta terapêutica. Bom, em agosto... Eu gostei do termo que você empregou. Foi você? O nigeriano? O nigeriano, aprendi conversando com as pessoas desse Muito meio. bom. É algo próprio de Nise. E nigeriano é quando Claro, você claro, usa atividades Nise. lúdicas Lógico. Fantástico. e as ferramentas, como a pintura, como método terapêutico. Eu até acrescentaria, vocês aproveitassem esse termo para, são 120 anos, o século nigeriano. O século nigeriano, uma Não boa é? ideia. Não é? A partir verdade. daí, sei lá, eu acho que essa comemoração ela é tão importante Sim. para o mundo de um modo geral, que eu acho que o século nigeriano funcionaria aí. Sim, com certeza. Eu acho que é um nome mais apropriado e que fala melhor do poder, e do legado Exatamente. dessa mulher genial. Exatamente. Bom, continuando aqui, nós estamos programando uma parte dos projetos, porque o que é o programa Nise 120 anos? É uma agregação, aliás, eu devia ter começado conceituando, é uma agregação de projetos e de ações de diversos protagonistas. Perfeito. Né? O governo do estado, com suas instituições como a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, que, aliás, pulei aqui uma coisa importantíssima, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Comunicação, a Secretaria de Cultura. Tem que estar todos unidos. E uma série de Muito parceiros bom. privados. Muito bom. Né? Que desde o Instituto de Cidadania, ao Instituto Magna Mater, produtoras, enfim, uma série de instituições se juntam e cada uma delas protagonizam eventos e Muito ações. bom. A educação, por exemplo, elegeu Nise da Silveira como tema para ser estudado com 183 mil meninas e meninos Muito bom. da rede pública de ensino. É, perfeito. Consideramos, inclusive, uma das maiores vitórias do programa, essa decisão da secretária Rosane Vasconcelos e sua adjunta poderosa, Sueleide, que capitaneia uma tropa enorme. Todos os meses do ano de 2025, como disse, as meninas e os meninos da nossa rede, matriculados na nossa rede pública, que são 183 mil, estudarão Nise. De uma maneira transversal, com vários temas. E no 16 de setembro, a culminância com o nosso desfile de emancipação política do Estado. Perfeito, e aniversário dele, ó. Aniversário do meu filho. 16 de setembro, então. Ah, tá vendo? Excelente, vai ser comemorado com uma dose de Nise. É verdade. Bom, ainda temos mais. Oficina do Inconsciente, vou correr um pouquinho. Agora tem que ser. Estamos chegando. Tá em cima da hora, né? Murais do Inconsciente e ações em regionais do Estado, em mais de 10 municípios. Então, é esse um resumo. Não, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desdobrar isso. Porque são tantas as ações. Sim, muitas. Exato. Então daqui a 2 meses, sei lá, 1 mês e meio, você volta. Vai ser uma alegria. Aí você diz o que aconteceu e o que vai acontecer. Vamos sempre lembrar porque ela merece. Século nigeriano. Século nigeriano, gostei. Muito boa. Valeu, meu Vamos irmão. usar. Muito obrigado por você ter vindo. Parabéns Obrigado a você, sempre por Geraldo. você estar à frente de cultura. Isso é muito importante nesse país. Muito obrigado. E você é uma referência. Muito obrigado. Ok? Eu Obrigado que mesmo. Obrigado a você. Bom, e obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Vocês de Alagoas, vocês do Rio Grande do Norte. Que coisa boa essa união dos dois estados recebendo o nosso bate-papo, não é isso? Então, até o próximo sábado, se Deus quiser, ele mandou dizer que quer, vamos estar unidos e juntos. Vamos em frente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão
Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa?